Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Mundo para as Crianças, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. Inscreva-se se ainda não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 75. A Dama da Lâmpada. Hoje temos ilustração. No outro dia, Dona Benta disse: há tanta coisa na história do mundo que eu às vezes fico tonta na escolha do assunto. Sobre que havemos de conversar hoje? Fale dos outros grandes inventores, lembrou Emília. Fale do homem que inventou os coelhinhos de lã, do homem que inventou a pipoca, do homem que... Pare, Emília, gritou a menina. Vovó não precisa dos seus conselhos. Vovó vai falar de alguém que tenha feito coisas boas, porque o seu mundo está cheio de pessoas, de pestes, também possui criaturas que valem a pena. Tem razão, minha filha. Vou falar de uma mulher moderna, a criatura das mais preciosas coisas existentes em nossos tempos. Chama-se Florence Nightingale, palavra inglesa que significa rouxinol. Mas antes, temos de ver como estavam as coisas do mundo quando tal rouxinol apareceu. Por esse tempo, reinava na Inglaterra a grande rainha Vitória, que foi muito amada pelo seu povo, do qual era a verdadeira mãe. Vitória esteve no trono durante mais de meio século, período que recebeu o nome de Era Vitoriana. No seu reinado, deu-se uma dura guerra entre os ingleses e os russos. A Rússia ficava muito longe da Inglaterra, de modo que foi uma grande dificuldade a remessa de soldados para lá, através do mar Mediterrâneo, passando pela cidade de Constantinopla e pelo chamado Mar Negro. Numa península que entra por esse Mar Negro, adentro, é que a luta se travava, na península da Crimeia. Daí o nome de Guerra da Crimeia, dado a tal guerra. Os ingleses sofreram grandemente. As doenças os matavam aos milhares, e os feridos em combate pereciam quase todos nos terríveis hospitais existentes. Ninguém para tratar deles. Ficavam lá amontoados à espera da morte. Os que se salvavam-se ninguém sabe como nem porquê. Florence Nightingale soube desses horrores e resolveu acabar com eles. Desde menina havia mostrado grande bondade de coração e muito jeito para tratar os doentes. Fingia que suas bonecas quebravam a perna e as tratava com tanto cuidado que elas saravam. Se algum cachorro da casa adoecia, a menina o tratava como se fosse uma gente. Florence teve notícia dos horrores passados pelos feridos da guerra e decidiu-se a cuidar deles como havia cuidado das suas bonecas e cachorros. Falou com o governo, obteve autorização e, reunindo um grupo de companheiras, partiu para a Crimeia. À sua chegada, tudo começou a mudar. Com a maior rapidez, reorganizou os hospitais e os deixou como são hoje todos os hospitais modernos. Ou melhor, como eram na época que o livro foi publicado. Ela e suas companheiras cuidavam dos doentes com o máximo carinho e inteligência. A primeira coisa que Florence fazia ao entrar numa sala era escancarar as janelas. Ar, dizia. O primeiro remédio chama-se ar puro. Perto dela nunca houve janelas fechadas. O resultado final foi que, em vez de morrerem 50 em cada 100 feridos entrados nos hospitais, morriam 2. 2 só, exclamaram os meninos admirados. Sim, apenas 2 em 100, ou seja, 2%. E Florence não se contentava de dar ordem e higiene aos hospitais. E aos campos de batalha dirigir o serviço de recolhimento dos feridos, para que não fossem maltratados. Andava de noite com uma lâmpada acesa, vindo daí o ser reconhecido entre os soldados como a Dama da Lâmpada. Terminada a matança, voltou para Londres.
feita a verdadeira heroína da tragédia passada na Rússia. O governo deu-lhe uma grande recompensa em dinheiro que Florência aceitou não para si, mas para organizar a primeira escola de enfermeiras. Essa escola desenvolveu-se tanto, emprestou tantos serviços, que foi copiada por todos os países. Hoje não há terra nenhuma onde os doentes não contem com o auxílio das enfermeiras de profissão. Vieram completar o médico. O médico receita, mas não fica tomando conta do doente. E tomar conta de um doente não é serviço para qualquer. A enfermeira deve saber o que faz. E só quem aprende, quem passa por uma escola e estuda uma certa coisa, sabe o que faz. Ou seja, foi ela a criadora da enfermagem. No hospital, todos têm sua função. Desde o diretor até o porteiro. Todos são importantes. A questão é o que é necessário naquele momento. Se uma pessoa precisa se fazer sua inscrição para alguma coisa, naquele momento, para ela, o recepcionista é mais importante que o diretor. Agora, se a pessoa precisa fazer uma cirurgia, naquele momento, para ela, o mais importante é ter um cirurgião. E por aí vai. Mas para a cirurgia ser feita, também precisa equipe de faxina. Se a sala de operação estiver suja, o médico, por melhor que seja, não pode operar. Então, não esqueça. Num hospital, todos são importantes. Florence Nightingale é, na minha opinião, a mulher que até hoje mais fez pela humanidade. Se houvesse esse maravilhoso serviço chamado Cruz Vermelha, que corre em socorro dessa pobre humanidade, por ocasião de cada grande catástrofe, seja guerra, terremoto, incêndio ou inundação, a inglesinha da lâmpada o devemos. Vamos, Pedrinha, pegue no lápis e escreva o nome dessa mulher no seu caderno. Como é mesmo? Nightingale. Pronuncia-se Nightingale. Dona Benta fez uma pausa para falar com um japonês com quem andava em trato para a reforma do pomar. Depois que Tashiro se retirou, ela disse: não falei nada ainda do Japão, um país da Ásia de muita importância hoje. E agora que vamos ter um filho do Japão trabalhando aqui no sítio, é bom darmos um pulinho até lá. Parece que Monteiro Lobato nem deu muita importância para ele. Vamos ver qual é o nome dele. Nem deu nome para o japonês. Eu acho que na época ele não sabia o nome de japonês, então não botou. Se você tem uma outra teoria para ele não botar do nome de japonês, coloque nos comentários abaixo. O Japão consta de um grupo de milhares de ilhas perto da China. É velhíssimo. Já era um país civilizado antes da fundação de Roma, mas de uma civilização muito especial, toda dele. Durante séculos viveu sossegado, governado por uma fieira de reis da mesma dinastia, e sempre ignorado dos homens do Ocidente. Isso por ser um Japão, um país completamente fechado aos estrangeiros. A entrada de homens da raça branca era proibida. Mas em 1854, justamente no começo da Guerra da Crimeia, um oficial da Marinha Americana, o Commodore Perry, entrou no Japão à força e obrigou os japoneses a assinarem um tratado pelo qual todas as portas se abririam para os da raça branca. Isso veio mudar completamente a vida do país. Quando Perry lá esteve, o Japão vivia do mesmo modo como tinha vivido milhares de anos atrás, sem nada conhecer das invenções e progressos do Ocidente. Mas depois que conheceu os progressos, a mudança nele operada foi a mais rápida que se viu no mundo. O Japão deu um pulo de milhares de anos e em meio século igualou-se aos mais adiantados países da Europa. Armou-se logo de grande exército e deu uma grande esquadra, fazendo guerra à China e à Rússia, para experimentar a força e venceu-as. Que pena, exclamou Narizinho. Que pena ter ficado igual aos outros. Hoje é o Japão considerado uma das grandes potências do mundo. O que quer dizer isso? Grandes potências são os países que dispõem de grandes exércitos e grandes esquadras e, portanto, podem provocar grandes guerras. Que tristeza o nosso mundo, vovó, disse a menina.
Só a guerra tem importância e só são grandes os países e homens que fazem guerra. Os que destroem, os que matam. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Assim que chegarmos a 250 inscritos, eu vou lançar um novo quadro. Querem saber o que é? Eu aguardo sugestões suas. Coloque aqui abaixo sugestões para o novo quadro. O que vocês querem? Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.